Ainda sobre o nosso estudo que nós estamos fazendo, eu quero pensar no versículo 7 de 1 Pedro capítulo 5. Eu diria que um dos versículos mais conhecidos e mais comentados, mais pregados sobre a ansiedade. Eu creio que junto com Filipenses, onde Paulo fala para não andar ansioso, nós temos aqui Pedro dizendo para nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós estamos falando aqui sobre os nossos relacionamentos, nós precisamos pensar no nosso relacionamento conosco mesmo, né? A ansiedade é uma espécie de autofagia. A palavra grega empregada para ansiedade aqui significa literalmente estrangulamento. E você sabe que, de certa forma, é real, né? A ansiedade, ela sufoca, ela como que se apertasse o pescoço, não é? A ansiedade é como se estivesse estrangulando a pessoa. A ansiedade significa também como ser atraído por diferentes direções. Muitas vezes não temos força para carregar o peso da nossa ansiedade. E esse peso ele é estrangulador, usando a palavra literal na qual Pedro escreve aqui. Nós precisamos tirar o fardo sobre nós e lançar esse fardo sobre Deus. O salmista mesmo, ele recomendou, não é? Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Salmo 55, verso 22, primeira parte desse versículo. Jesus Cristo, em Mateus 6 e 25, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. E o apóstolo Paulo, como eu já disse na abertura aqui dos nossos pensamentos, lá em Filipenses 4 e 6, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como sempre falamos e ouvimos, a ansiedade é o mal do século. A ansiedade atinge pequenos e grandes, ricos e pobres. A ansiedade está entre os doutores, a ansiedade está entre os analfabetos. A ansiedade persiste nos religiosos e também existe entre os ateus. E o pior é que a ansiedade é inútil, não é? Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência, por mais ansiosos que estejamos. E ainda mais, é provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca se concretizarão. E assim a gente vai sofrendo inutilmente. E se esses problemas vierem a realizar-se, a gente acaba sofrendo duas vezes, não é? É por isso que a ansiedade é tão prejudicial. Ela não nos ajuda a resolver os possíveis problemas de amanhã e ainda rouba a nossa energia de hoje. Eu vou mais a fundo um pouco com você nesse pensamento sobre a ansiedade e vou dizer o que eu li há poucos dias, que a ansiedade é sinônimo de incredulidade. É meio que forte, mas é algo a se pensar. São os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus, que se preocupam com o que vão comer. A própria palavra nos dá essa base, não é? Nós, porém, o que nós precisamos fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. A incredulidade é pecado, por quê? Porque ela nega a sabedoria de Deus, já que subentende que Deus não sabe o que está fazendo com a nossa vida. E então nós começamos a ficar preocupados. Por quê? Porque eu não acredito que Deus está cuidando dela. Entende como isso é sério? A incredulidade nega o amor de Deus, supõe que Deus não se importa com o que nós estamos passando. Nega o poder de Deus, pois a gente vai presumindo que Deus não é suficientemente capaz de nos libertar de tudo que nos causa preocupação. Então Pedro usa o termo lancem. E no grego isso fica muito implícito, que
Lançar é um único ato que exige esforço no sentido de arremessar alguma coisa para bem longe de nós. Pedro diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, não apenas uma parte. Observa bem, toda a nossa ansiedade. Nós não devemos lançar a ansiedade sobre ele aos poucos, ficando com pequenas partes para nós, acreditando que algumas dessas coisas a gente vai resolver por conta própria. Não, pare com isso. Guardar pequenas ansiedades vai fazer que essas pequenas ansiedades logo se transformem em grandes problemas. Então, que possamos fazer como Pedro exorta: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando nós estamos falando sobre relacionamentos, em vários aspectos da nossa vida, o relacionamento conosco mesmo é extremamente importante. Então, reflita nisso. Deus te abençoe grandemente. E lance essa ansiedade que hoje está no seu coração sobre Deus. Ele está cuidando de você.